começa agora mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo. Hoje o tema é Previdência Social. O governo do presidente Michel Temer apresentaria na sexta-feira, no dia 3, o início de um projeto para a reforma da Previdência. Isso já foi adiado, a nova data seria dia 10 agora de junho. E a gente está aqui essa tarde para falar sobre esse tema com a Adriane Bramante, ela é vice-presidente do Instituto Brasileiro do Sistema Previdenciário, e a Ana Estela, que é editora do Caderno Mercado da Folha de São Paulo. A Ana, inclusive, trouxe aqui algumas perguntas gerais que foram aí aglutinadas na medida do possível para a Adriane responder. Bom, boa tarde para vocês. Boa tarde. Adriana, a primeira, eu queria só uma colocação mais geral, uma coisa mais rápida, só para as pessoas entenderem um pouco, que o suspeito da vez é sempre a Previdência, né? Quer dizer, entra governo, sai governo, precisa reformar a Previdência Social e o governo vive alardeando e colocando números de um déficit gigantesco. Ontem mesmo saiu, né, os números aí, o déficit da Previdência neste ano, a estimativa do governo, 146 bilhões de reais. Para a gente ter uma ideia de comparação, o déficit total do governo está sendo estimado em cerca de 170, né, este ano. E uma das questões que a Previdência é o maior gasto do governo, né, 40% total do gasto, e uma das questões principais é a questão da idade mínima, né, que no brasileiro se aposentaria muito prematuramente, com 55 anos a média, quando em países desenvolvidos 65. Tem características diferentes do Brasil e tal. As pessoas começam a trabalhar muito cedo. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro uma coisa mais, para a gente partir do geral, para depois entrar no particular das perguntas, Claro. por favor. É interessante você, porque quando a gente fala da reforma da Previdência, a gente está falando especificamente da reforma que atinge os trabalhadores urbanos, né, os trabalhadores assalariados. E a Previdência é bem mais do que isso? Bem mais do que isso. E Na verdade, a Previdência, desculpa. Não, é isso. E o déficit, grande parte do déficit vem de outras áreas. Talvez fosse interessante você apresentar tudo apresentar isso. Na verdade, os números de déficit eles são questionáveis, porque há outros estudos. O que se apresenta são os gastos e a arrecadação. Será que está nessa conta? Porque existe um estudo da Anfip, que é publicado todo ano, inclusive tem no site, se vocês pesquisarem, em que a Anfip é dos auditores fiscais da Receita Federal. São dos auditores fiscais da Receita. Isso, e eles publicam todos os anos que a Seguridade Social, que na verdade a Previdência faz parte de um sistema. Esse sistema envolve 3 grandes áreas, que é a assistência social, a Previdência Social e a saúde. E na Constituição Federal existe uma previsão de que toda a sociedade financia essa Seguridade Social. Então a empresa paga PIS, CS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, SAT, FAP, contribuição patronal, arrecadação dos empregados, tem inúmeras outras, contribuição do concurso de prognóstico. Quando a gente faz uma fezinha lá na casa lotérica, vai uma parte dessa contribuição para a Seguridade Social, jogos de futebol, também vai uma quantidade. Então, a forma de arrecadação da Seguridade Social é muito ampla e permite esse estudo da Anfip e também um outro estudo de uma tese de doutorado da doutora Denise Gentil, publicam e comprovam que a Seguridade Social, que é esse todo que arrecada, ela é superavitária. Mas, claro, ela é superavitária hoje. É preciso reformar para as gerações futuras. Por quê? É fato que nós estamos vivendo mais. É fato que nós estamos nascendo menos. Então, a taxa de fecundidade diminuiu. Hoje, nós tínhamos as pessoas mais velhas, os avós, os bisavós, tinham 8, 10 filhos, 16 filhos. Hoje, há quem se arrisque 2. Né? Há louco que é chamado de quem tem 3. Né? Então, há uma diminuição da natalidade e, em razão da longevidade, a pirâmide demográfica, que no início do século passado era em forma de pirâmide, hoje ela está em forma de foguete, não é mais uma pirâmide. Você tinha uma base grande de trabalhadores trabalhando e contribuindo para poder pagar as aposentadorias do CUM. Menores. E agora você tem cada vez menos trabalhadores para cada aposentado que está recebendo, ou beneficiário que está recebendo. Então, na verdade, o IBGE fez um estudo que no ano de 2025, que está aí,
serão 52 milhões de idosos. Então é preciso que haja realmente um estudo técnico para que haja reforma. Ela é iminente, ela é necessária. Acho que a Previdência Social tem que ser reformada sempre porque nós temos essa dinâmica de vivermos cada vez mais e de mudança demográfica, né? E que, na verdade, essas mudanças elas têm que ser realmente acontecer de tempos em tempos. Mas ela deve respeitar o direito adquirido, ela deve respeitar as pessoas que já estão no sistema, ela deve respeitar a realidade do país. Então, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lá as pessoas começam a trabalhar com 24, 25 anos. No Brasil, começam a trabalhar com 10, 12 na roça. Né? Então, a gente precisa de todo esse estudo técnico. Há uma ideia, não há nenhum projeto ainda efetivo, de se colocar uma idade mínima de 65 anos, de equiparar a idade do homem e da mulher. Acho que equiparar a idade do homem e da mulher é uma tendência. Os países outros países já fizeram isso, só que será que o Brasil está preparado para isso? A nossa igualdade veio em 1988, ela é muito recente. Será que nós não temos mais discriminação do trabalho da mulher? Ou ainda nós temos? Então, enquanto nós ainda tivermos essa diferença de verdade ocorrendo na prática, não dá para reformar. Acho que deve haver, sim, uma igualdade de direitos e de benefícios de homem e de mulher, daqui a 20, 30 anos, quando nós tivermos de fato, de verdade, a igualdade. Adriane, mas o governo tem dito que deve certamente ter uma regra de transição para essa reforma. reforma. É o que nós esperamos. Vai ser uma reforma de um dia para o outro. Né? É o que a gente espera, mas assusta, né? As pessoas... Agora, esses dois pontos que você citou, que é igualar homens e mulheres e estabelecer uma idade mínima, são pontos que fariam com que as pessoas precisassem contribuir por mais tempo para poder ter o direito de se aposentar. Mas a reforma como um todo, ela tem outros pontos que também implicam pagar benefícios menores, não? Você não quer entrar um pouco nessa? Um dos pontos da reforma é desvincular os benefícios do salário mínimo. E antigamente, até 1988, a Constituição não previa que o benefício tinha que ser no mínimo o salário mínimo. Antigamente existia o salário de referência e o salário mínimo. Então as pessoas falam, eu paguei sobre 20 salários. Eram 20 salários de referência, não 20 salários mínimos. Depois nós tivemos a vinculação do salário mínimo e hoje há a ideia de se desvincular. Só que isso, na verdade, tem que mexer com a Constituição Federal. Sim, a Constituição Federal tem uma proposta de emenda constitucional para desvincular esse salário e, na verdade, o salário mínimo é aquilo que vai garantir o mínimo de subsistência para esse segurado. Você desvincular o benefício e vincular isso a um salário, qual será esse salário? Se o R$880 já não dá para ele pagar todas as despesas, você desvincular isso, reduzir demais os direitos sociais que foram conquistados com a Constituição Cidadã de 1988. A Previdência tem hoje mais ou menos 27 milhões de beneficiários, 1/3 é rural e 2/3 são urbanos. Né? Sim, Esse 1/3 rural, praticamente todos recebem salário mínimo. Dos 2/3 urbanos, que quantidade mais ou menos recebem? A média de salário, isso é publicado todo ano, está em torno de mais ou menos R$1.200, R$1.300. Não é uma média de salário alto. Então não dá para dizer que é o 1/3 dos beneficiários que ganham o salário mínimo que estão provocando o rombo na Previdência Social. Porque os trabalhadores rurais, eles foram alijados do sistema de previdência social, eles só foram incluídos em 1988. E para que eles tenham um incentivo, para que eles fiquem trabalhando na área rural, para que eles tenham a dignidade de continuar trabalhando na área rural, porque nós só temos comida hoje no nosso prato porque existe trabalhador rural. Porque dia que não tiver trabalhador rural, se nós não tivermos incentivo para esses trabalhadores rurais continuarem na roça, trabalhando na agricultura, vai haver
um desequilíbrio, porque houve, na verdade, uma erradicação da pobreza muito grande depois que os trabalhadores rurais tiveram toda essa proteção. Você imagina 1/3 de 25 milhões. Mas uma das discussões que se faz é justamente que a aposentadoria rural é um benefício social, é uma assistência social. Não é exatamente previdência, já que previdência. Eles não precisam ter contribuído por um... Ele não entra no ponto de vista de como é o sistema previdenciário, atuarial, ou seja, um tipo de seguro. Você contribui durante um tempo com todos os cálculos de mortalidade, de número de trabalhadores, tudo mais, para que você tenha um bolo compartilhado no qual todo mundo contribui, inclusive empresas, etc., e consiga pagar para quem trabalhou. O trabalhador rural, ele sai dessa lógica. Ele tem direito à previdência, ainda que ele não tenha contribuído. Mas ele tem a contribuição. A contribuição é diferente, porque ela é sobre a comercialização da produção, daquilo que ele vende. Existe uma contribuição e a Constituição Federal, ela assegura que cada um paga de acordo com a sua capacidade contributiva. Então, não adianta eu exigir do segurado especial uma contribuição mensal de carnezinho paga no banco, porque ele está a 30 quilômetros da cidade. Não vai conseguir pagar no banco, não tem internet, é uma outra realidade. Então, existe sim a contribuição, só que ela é diferente, ela é sobre a comercialização da produção daquilo que ele vende, daquela arrecadação familiar, né? Então, além da questão do rural, que a Ana colocou bem aqui, que você defende que seja mantida, inclusive a correção pelo salário mínimo, etc., o que você diria dos benefícios da LOAS, né? A Lei Orgânica de Assistência Social, que são benefícios, por exemplo, uma pessoa tem um filho excepcional, ela entra com pedido na Previdência e ele, lá a partir dos 4 anos, digamos que consegue o benefício, ele vai ganhar esse benefício para o resto da vida, não contribui. Você acha que esses benefícios, eles deveriam continuar, por exemplo, vinculados ao salário mínimo também? Tecnicamente não, porque é assim, só para esclarecer o leitor, né, quem está nos assistindo, o benefício da LOAS, chama LOAS porque é Lei Orgânica do Amparo Social. Isso, do Amparo. E esse benefício precisa comprovar estado de miserabilidade. Então, não é porque tem uma pessoa deficiente que vai haver a concessão do benefício automaticamente. Não, porque a renda familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. E agora já tem decisões de que esse 1/4 deve ser meio salário mínimo. Já evoluiu para isso. Então, precisa comprovar esse estado de miserabilidade para que haja a concessão desse benefício assistencial ao deficiente e ao idoso aos 65 anos. Também foi uma maneira de trazer para a Seguridade Social essas pessoas que estavam desprotegidas, porque você sabe que uma pessoa deficiente tem muito trabalho, dá muito gasto e tudo mais. Mas concordo que o benefício da LOAS não deveria ser o mesmo valor do benefício previdenciário, porque desprestigia aquele que nunca contribuiu. Aliás, desprestigia aquele que contribuiu em detrimento daquele que nunca pagou, daquele que pagou. Então, quer dizer, pode ser um estímulo para quem vai ser... o cara tem lá 50 anos, ele vai ter o benefício aos 65, para que eu vou contribuir 15 anos? Exatamente. Há uma distorção hoje na lei que... Eu tenho, por exemplo, o Estatuto do Idoso relativizou esse critério. Então, eu tenho, por exemplo, numa casa, eu posso ter 2 benefícios assistenciais. Um cônjuge, a renda per capita desse cônjuge não entra no cálculo da renda per capita de outro cônjuge. Então, eu posso ter numa casa 2 benefícios assistenciais de quem nunca contribuiu. Agora, se eu tiver digamos que o segurado tenha se aposentado por idade, não era assistencial. Ele contribuiu 15 anos e se aposentou por idade. A esposa dele não tem direito ao benefício assistencial, porque o benefício dele é de natureza previdenciária e não assistencial. Cabe ação na justiça, cabe uma discussão, mas enfim, administrativamente ele não vai conseguir, porque o benefício... Então, vejam que o mesmo valor de benefício, eu tenho aquele que pagou e acaba tendo uma situação pior daquele que contribuiu, de que nunca contribuiu. Então, é uma distorção e acho que assim, deveria haver uma sistemática diferente, talvez de concessão, mas sempre preocupado com essa preservação dos direitos sociais, do equilíbrio, dessas questões
de aposentadoria, de assistência social? Em relação à previdência mesmo, né? Previdência urbana, trabalhador, social, carteira assinada. Você estava comentando com a gente que a proposta de reforma ainda está sendo discutida, o governo está esperando receber a proposta das centrais sindicais, que ontem decidiram que vão propor que se reveja como é feita a arrecadação, que se cobre as empresas que estão inadimplentes, se aumente a alíquota que é cobrada sobre jogos de azar, jogos de futebol, etc. Não devem propor nenhuma mudança em relação aos benefícios em si. E aí o governo vai estudar isso e deve oferecer alguma proposta para o Congresso, que, como disse bem o Fernando, só precisa aprovar com 60% dos senadores, 60% dos deputados, em 2 votações, que é uma emenda constitucional. Isso. Mas você estava... 308 votos. 308 votos. Você estava comentando com a gente que a proposta deve ter 7 pontos principais. Você não quer resumir para a gente esses 7 pontos, por favor? Sim, anotei de cor. Vou pegar a minha... primeiro ponto é a demografia e idade média das aposentadorias, justamente buscando a idade mínima de se buscar a aposentadoria, de não ter simplesmente um critério de tempo de contribuição. Eu até trouxe aqui um estudo que foi feito no Senado, foi apresentado pelo Pedro Fernando Neri. Ele fez um estudo das idades das aposentadorias, tanto de alguns países, só para a gente ter uma noção. Peru, por exemplo, é 60 anos homem e mulher, a idade das aposentadorias. Idade mínima ou idade média? Idade mínima. Na verdade, só Brasil, Irã, Iraque, ele coloca aqui que somente Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Egito, Equador, Hungria, Iêmen, Irã, Iraque, Luxemburgo, Sérvia e Síria é que tem aposentadoria sem uma idade mínima. Todos os outros países têm uma idade mínima na aposentadoria. Então, não há, como nós temos hoje, uma aposentadoria por idade, com requisitos, e uma aposentadoria por tempo de contribuição com outros requisitos. Lá existe uma coisa única, que é a aposentadoria por tempo de contribuição com uma idade mínima. Então, essas idades são as idades mínimas desses países. Então, 60 anos, Venezuela, 60 anos homem, 55 a mulher. Bolívia, 55 anos o homem e 50 anos a mulher. Chile, o Chile já tem um sistema misto, né, diferente de previdência, 65 anos homem e 60 anos mulher. A Colômbia, 62 anos homem e 57 anos a mulher. Austrália, 65 anos homem e mulher. Canadá, 65 homem e mulher. Veja que quanto mais desenvolvido é o país, maior é a idade da aposentadoria, porque o país começa... O trabalhador ele começa a entrar no mercado de trabalho mais tarde e justifica, portanto, a idade maior de aposentação, né? O que nos países menos desenvolvidos da América Latina, por exemplo, América do Sul, a gente já tem uma idade um pouco menor. Brasil, hoje a idade média é 55 anos. A idade entre 53 e 55 anos, certo. A minha idade média então, do a idade Brasil. mínima seria um dos pontos que eles tentariam mudar. Um dos pontos da idade da reforma. O financiamento da Previdência, questão de receitas, renúncias e recuperações de créditos, que é justamente o que você acabou de colocar. Diferença de regras entre homens e mulheres, que é justamente igualar. Hoje nós temos 55 anos de idade para a mulher rural, que trabalha rural, 60 anos de idade para o homem rural, aposentadoria por idade, e aposentadoria do deficiente nessa mesma idade. Aposentadoria urbana, 65 anos homem e 60 anos mulher. Então, há uma diferença de 5 anos entre essas aposentadorias e a ideia é igualar, claro, o que se imagina é criar uma transição e tudo mais. A pensão por morte também é um dos pontos de reforma, mas nós tivemos uma reforma muito grande agora com a Lei 13.135, ano passado, que acabou de ser publicada. Nós estamos ainda digerindo essa reforma. Previdência rural, financiamento e regras de acesso, que é justamente trabalhar um pouco mais esse financiamento dos trabalhadores rurais, talvez para melhorar essa contribuição, essa discussão, mas a contribuição não desse segurado especial, mas a contribuição do grande produtor rural, né, da importação desses produtos rurais. Regimes próprios de previdência, também
e mexer nos regimes próprios. Nós já tivemos 2 grandes reformas, a emenda 20, que colocou a idade mínima na aposentadoria dos servidores públicos. Então, não havia idade mínima, e o fato de não ter idade mínima na aposentadoria, hoje, da Previdência, do regime geral, dos seletistas, né, é justamente um erro na votação da emenda em 98. Que o senador votou errado na hora de votar, ele, por um voto de diferença, a idade mínima entrou para o regime próprio e não entrou para o regime geral. Então, a ideia é trabalhar um pouco de reforma do regime próprio, mas o importante é que a reforma do regime próprio foi em 98 e em 2003. E todas as reformas, elas respeitam quem já estava no sistema antes. Então, as reformas vieram aos que ingressarem no regime a partir desta data, as regras são essas. Então, eu acho legal, acho importante, na verdade, respeita o direito adquirido. Você começa a trabalhar hoje, você faz um plano. Eu vou me aposentar, vou trabalhar tanto tempo, vou me aposentar com tantos anos, aí você está chegando pertinho e muda. Aí você está chegando pertinho e muda de novo. Isso causa muita insegurança jurídica, muita insegurança. Eu tenho atendido clientes, assim, desesperados, literalmente, doutora, pelo amor de Deus, eu quero me dar entrada agora, agenda para mim, me dá um jeito, eu preciso colocar meu processo dentro da Previdência, como se isso fosse resolver o problema dele, né? A gente tem também recebido várias perguntas, a gente recebeu perguntas dos nossos leitores justamente sobre isso. Se eles... Só falar, dona Ana, claro, eu achei que tinha terminado assim. Só o último ponto, a convergência dos sistemas previdenciários. Juntar servidor público isso, e todos, convergir os sistemas, só para a gente fechar esses pontos da reforma. Então, eu acho que a principal preocupação é essa. O trabalhador já atingiu todos os requisitos para pedir aposentadoria pelas regras que nós temos hoje, que é ou o fator 85-95, ou ele consegue pelo fator previdenciário se aposentar porque ele tem 30 anos ou 35 de contribuição. Ele precisa sair correndo para se aposentar agora? Não precisa, Nestela, e é muito importante essa informação, porque as pessoas estão literalmente desesperadas. Porque o governo, não, é 65, e as pessoas acham que amanhã vem a reforma e amanhã é 65 anos, ele não vai mais conseguir se aposentar. Aquele que completou o direito, que já tem 35 anos homem, 30 anos a mulher, e já tem o direito de se aposentar pelas regras atuais, ele não precisa sair correndo, porque o direito dele está adquirido. Hoje eu atendi um cliente, um segurado, então é assim, ele tem direito adquirido à aposentadoria hoje com fator previdenciário. Se ele esperar mais 2 anos, ele vai ter direito à fórmula 85-95. A vantagem é que ele não tem mais desconto nenhum na aposentadoria. Exatamente. Só que o que é o direito adquirido dele? Ele tem direito adquirido a essa aposentadoria hoje com o fator previdenciário. Aquela aposentadoria de 2018 é uma expectativa de direito. Ele não tem o direito adquirido a ela. Ele vai esperar. O que eu tenho sugerido para os segurados? Se vier uma reforma, se vier um projeto de lei que vá prejudicá-lo, ele vai dar entrada hoje com o fator previdenciário, porque isso já integrou o patrimônio jurídico dele, ninguém vai mexer nisso. Aquela expectativa da fórmula, infelizmente, em razão da reforma, não foi possível, mas ele pode dar entrada na aposentadoria pelas regras vigentes hoje, ele já adquiriu o direito a isso. Não é uma opção dele esperar. Eu acho que não tem que sair correndo, acho que o projeto não é de um dia para o outro, da noite para o dia, que ele pode esperar o projeto, a proposta de emenda, a proposta de discussão ser encaminhado ao Congresso. Bom, o que nós temos ali previsto? Eu me encaixo ou não me encaixo? Vai piorar, vai melhorar? E aí, então, ele decide se dar entrada ou não. Por exemplo, o caso do Jurandir Guimarães. Oi, Jurandir. Ele vai atingir 38 anos de contribuição agora com pagamento de julho, em referência ao mês de junho. E com a idade dele, ele chega aos 95, então ele se qualifica para o 95. Aí ele pode receber aposentadoria sem nenhum desconto. Veja, o Jurandir já tem direito aos 35 anos com fator.
certo? A expectativa de sobrevida, a fórmula é uma expectativa, mas não acredito que vá acontecer isso em 30 dias. Sim. A gente vai passar pelo Congresso, como o Fernando mesmo colocou. Não tem nem prazo hábil. Não, eles vão entrar em férias. Esse ano é um ano político, porque tem eleições, tem Olimpíadas. Então, não acredito que deva sair alguma reforma antes das eleições, porque tem todo um problema no Congresso, de quem votou, um problema político, né? Então, acredito eu que isso pode ser encaminhado, mas votado efetivamente, não acredito que saia antes. Mas, assim, é tudo tão temerário, né? A gente não consegue... E uma vez votado, passa a valer a partir do momento em que é assinado, promulgado e publicado no Diário Oficial. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o caso do Fábio Matsui. No caso dele, falta 1 ano para ele se aposentar com 35 anos de contribuição. Então, aí seria ele pelo não fator tem direito previdenciário. adquirido. Ele ainda não tem, ele tem só uma expectativa de direito. Isso aí. Então, ele vai ter realmente que esperar para ver em quanto tempo se faz a reforma e como depois... vai ser a transição. Porque provavelmente, por exemplo, ele pode ter 35 anos de contribuição, 34 anos, ele pode ter, por exemplo, 50 anos de idade. Então, se colocar que a transição vai começar aos 53, vai se exigir 3 anos, pelo menos 53 anos de idade. Não estou dizendo que vai ser, Fábio, pelo amor de Deus, eu só estou dando um exemplo, que se criarem uma lei, um projeto que vai, a idade mínima vai começar aos 53, ele tem 50, ele vai ter que esperar, embora falte, veja só, embora falte 1 ano, como ele não tem o direito adquirido, ele vai precisar esperar os 3 anos, que é a idade mínima que se pretende colocar, se por acaso, hipoteticamente, for isso que acontecer. Ou torcer para levar mais de 1 ano para ter a assinatura do presidente. Ou torcer até reforma. que ele chegue, ou ele pode verificar na contagem de tempo dele, se ele tem tempo rural, se ele serviu o exército, se ele tem insalubridade, para buscar os formulários de insalubridade, porque aumenta o tempo. Com isso, ele pode já ter atingido os 35, se for o caso. E ele se informa sobre isso na própria Previdência? Na própria Previdência. Ele pode agendar um atendimento no site da Previdência. Então, tem casos específicos que permitem que o trabalhador antecipe a sua aposentadoria? Sim, sim. No caso quando trabalha exposto a agente nocivo, hospitais, metalúrgicas, calor, ruído, agentes químicos que trabalham com benzeno ou com tolueno, gases, vapores, hidrocarbonetos, eles têm direito a computar esse período como especial e quando ele tem esse período computado como especial, ele aumenta 40% do tempo. Então, numa linguagem mais clara, a cada 5 anos, em linhas gerais, aumentam 2 anos. Ele não precisa ter 5 anos, mas só para ele ter uma ideia do aumento. A cada 5 anos de tempo especial, em vez de 5, ele terá 7. Seria bom para jornalista que trabalha com notícias tóxicas e assuntos... O jornalista tinha uma aposentadoria especial que foi extinta. Insalubridade. Gente chata não dá. No caso da Aparecida, Adriane, ela vai fazer 60 anos este ano. E ela já tem 28 anos de contribuição, mas ela está dizendo que vai se aposentar por idade. E ela está perguntando se vai poder se aposentar apesar das mudanças que o governo quer realizar. Acredito que sim, Aparecida, que vai conseguir mudar. Porque em outubro. Na verdade, Ana Estela, o que acontece? Vai precisar existir, se eles colocarem uma idade mínima na aposentadoria, não tem sentido nós termos 2 aposentadorias, uma por idade, uma por tempo de contribuição. Vai haver deve haver uma tendência de haver uma unificação dessas aposentadorias por idade com um tempo de contribuição mínimo. Para não ter uma aposentadoria por idade com 15 anos, não tem sentido eu ter uma aposentadoria por idade que exige só 15 anos de contribuição e eu ter uma outra com idade mínima que exige 35. Porque ninguém vai querer pagar 35, paga 15 e aposenta com 60, você concorda? Não tem sentido, desestimula aquela contribuição. Então, a Aparecida, que já tem 28 anos de tempo, está na iminência de completar os 60, como nós acreditamos que deve haver uma transição e ela está buscando uma aposentadoria por idade,
Não vi nenhum projeto em relação à mudança para ela, mas eu acredito que como há uma tendência de colocar uma idade mínima na aposentadoria, talvez neste projeto ou em outros futuros deva haver uma unificação dessas aposentadorias, não agora. Ela vai conseguir se aposentar tranquila. Eu já não sei se eu vou conseguir me aposentar, mas ela vai. Se ela tem 60 anos e 28 de contribuição, ela já não ela não poderia... pode aposentar com os 85 pontos, já vi seu raciocínio. Por quê? Os 85 pontos tem que ter no mínimo 30 anos a mulher e 35 anos. E aí não vale a pena ela esperar. Não, de jeito nenhum. Ela vai, e outra, ela vai pegar 28 anos, o cálculo é 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Então ela vai pegar 98% da média. Então show de bola. Não tem por que esperar. E você falou para um dos nossos outros leitores, acho que para o Fábio, que era para ele ver se ele já tinha cumprido alguns requisitos. Isso. E o Sérgio está perguntando justamente se ele pode incluir... Ele tem 54 anos de idade, 22 de carteira assinada, mas ele tem 8 anos de auxílio-doença, em 5 benefícios diferentes, e está aposentado por invalidez desde janeiro de 2010. Ele quer saber se ele pode se aposentar por tempo de serviço. Não pode ter 2 aposentadorias. Uma vez aposentado... Ele já está aposentado. Está aposentado. O que ele... Claro, ele está aposentado, tem 54 anos, por invalidez. Provavelmente se ele não está mais incapaz para o trabalho, se ele retomou a capacidade dele de trabalho, ele pode solicitar ao INSS a alta do benefício e, ao voltar a contribuir, esse tempo que ele ficou afastado, seja em auxílio-doença, seja em aposentadoria por invalidez, vai contar como tempo de contribuição. Então, ele vai poder voltar ao mercado, voltar a contribuir para se aposentar futuramente por idade ou por tempo de contribuição, conforme nós estivermos aí com as regras. Mas ele pode, em caso de haver incapacidade, de haver a retomada da capacidade, pedir a alta e voltar a contribuir. E esse tempo conta? Conta como tempo de contribuição. E tem um caso bem diferente aqui da Violeta, que pergunta como ela está preocupada que a reforma fará com que as pessoas tenham que contribuir por mais tempo. Se seria o caso, se ela pode começar a recolher contribuição para a filha dela de 16 anos, mesmo que a filha dela não trabalhe? Pode. E se isso é interessante? Na verdade, eu acho que porque protege, de uma certa forma, a contribuição é um seguro. Ela não está te protegendo só para uma aposentadoria lá na frente, mas está te protegendo, sei lá, por uma doença, por um acidente. Eu tô com um caso lá no escritório. Eu tô com um caso lá no escritório. Uma judiação, o menino tem 21 anos de idade, com câncer no colo, no reto, tirou já o reto, tá assim, com 21 anos de idade. Você nunca vai imaginar que uma criança, um adolescente tem um problema, mas se ele tivesse contribuído aos 16 anos, ele estaria protegido, estaria recebendo benefício, que ajudaria no custeio ali da casa, nas despesas, enfim. Então, eu acho importante no sentido do seguro. E, futuramente, pode começar a contribuir aos 16 anos e depois vai fazer faculdade, vai aí começar a trabalhar e aí registra como empregado ou aumenta a contribuição, mas eu penso sempre nessa possibilidade de seguro, de prevenção, que é isso que é previdência, né? É prevenção, né? E aí você recomenda que se contribua pelo mínimo? Sim, e como ele a filha dela, né, a Violeta, ela deve ser estudante, ela vai recolher num código como facultativa, que é o código 1406, que paga 20% do salário mínimo. Tem uma outra contribuição também, que ela também pode pagar, que chama contribuição simplificada, que ao invés de pagar 20%, paga 11% do salário mínimo, mas não conta para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, acho que como ela ainda é nova e vai provavelmente aposentar por tempo, vai depender, claro, dessa reforma e tudo mais, acho que seria interessante pagar os 20%, mas há a opção dos 11%. No código, nesse caso, o código é o 1473. Tá? Legal. A gente tem tempo, Fernando? Temos, vamos lá. O Edgar... Você tem mais umas 3? Tem mais umas 3, Tá bom, vamos lá. O Edgar da Silva, de Porto Alegre, está perguntando se a reforma atinge a desaposentação e
qual é a perspectiva para ele? Ele tem 77 anos, se aposentou com 35 anos de contribuição, continuou trabalhando por mais 16 anos, faz 51 anos que ele contribui para a Previdência Social, e a aposentadoria dele está num valor muito baixo, de 1.500, ele queria saber qual é a perspectiva para a desaposentação e o que acontece. Na verdade, a reforma não mexe com acredito que com a desaposentação, porque a desaposentação, o que é a desaposentação, né? É quando o segurado aposentado continua contribuindo e ele pede a renúncia da aposentadoria que ele atualmente recebe para receber um benefício mais vantajoso. Isso é uma tese que está na Justiça, nós aguardamos decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. Na verdade, a desaposentação é um problema de nós não termos a idade mínima. Porque as pessoas com medo, porque havia em 98, em 95, de perder um direito ali na frente, se aposentava logo de ter uma idade mínima. Você imagina que em 98 nós tínhamos trabalhadores que com 40 anos eles não eram mais... eles tinham medo porque não tinha emprego. Você lembra dessa época que com 40 anos não arrumava emprego? Ia lá, 40 anos, passou de 40 anos, não tem mais emprego. Então, isso é histórico, faz parte da nossa história. Então, as pessoas, o que faziam? Principalmente os homens desesperados, como é que eu vou garantir a subsistência da minha família? Eu vou me aposentar, pelo menos arroz e feijão não vai faltar. E se aposentaram de qualquer jeito. De 95, principalmente a 98, o número de aposentadorias foi enorme por causa da PEC 33, de 95, que queria a idade mínima na aposentadoria. O Fernando Henrique chamou todos os aposentados de vagabundos e tudo mais. Então, isso aconteceu das pessoas como o Edgar se aposentaram mais cedo, continuaram trabalhando, e essa contribuição depois de aposentado, antigamente nós tínhamos o pecúlio, que você aposentado continuava trabalhando, quando parava de trabalhar, ia lá, pedia o pecúlio e pegava de volta a contribuição. O governo tirou o pecúlio e continuou a contribuição. Para quê? Para dar salário família, que é 30 e poucos reais, 40. Reabilitação profissional, que não é um benefício, é um serviço. E salário maternidade, quem é que é aposentado ainda vai engravidar? Aposentada. Então, para dar isso, melhor não dá nada, né? E essa revolta provocou essa tese da desaposentação, que estão todos agora aguardando, são 180 mil processos a nível de Brasil, 183 mil mais ou menos, aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a essa tese. O Edgar, especialmente ele, como ele pagou 16 anos e já tem 77 de idade, ele já cumpriu toda a carência para uma aposentadoria por idade, para uma nova aposentadoria, sem precisar daqueles 35 que ele já pagou. Então ele teria direito a essa aposentadoria, que na verdade precisa do quê? Do STF, do Supremo Tribunal Federal, autorizar essa renúncia. Não acho que a reforma, Edgar, vá te atingir, porque quem tem essa idade, esse tempo de contribuição, não tem problema em relação à reforma que está sendo discutida. Entendi. O problema dele é o Supremo Tribunal Federal e a questão do déficit, do equilíbrio financeiro atuarial, dessa questão toda, que é o grande problema no critério econômico. Né? Então, imagino que o caso do Jurandir também esbarre no Supremo, porque ele está se aposentando agora, mas ele está perguntando, se eu retornar ao mercado com carteira assinada, como é que eu posso complementar a contribuição para chegar ao teto do benefício? Não vale a pena. Não, nem pode. Se ele já está aposentado, não tem porquê. Porque, se ele já está aposentado e vai voltar ao mercado, ok. Mas voltar a contribuir na espera de ter essa nova contribuição incluída na aposentadoria, não faça isso. Tá? E uma outra coisa importante, Ana Estela, é quando ele fala da complementação. Isso eu vejo muito no meu escritório. As pessoas, por exemplo, eu ganho 3 mil reais na minha empresa, o teto é 5.100, então eu vou pagar mais 2 mil para eu completar a minha aposentadoria, para eu me aposentar com o teto. A Previdência não soma. Ela não soma 3 mil mais 2. Existe um problema na lei, um problema que tentou ser revogado o ano passado, mas infelizmente não foi. A Previdência pega a atividade principal, a mais antiga, e essa segunda atividade, ela faz um cálculo
de percentual. Então, por exemplo, eu tenho 35 anos numa atividade e aí os últimos 10 eu complementei. A Previdência vai pegar esses 10, vai fazer um cálculo, 10, 35avos e aplicar o fator previdenciário em cima disso. Então, não vai somar. Outro dia eu fiz um cálculo, eu peguei uma carta de concessão, sabe quanto acrescentou na renda? R$ 2,28. Então, para essa sua Vergonhoso. cliente, talvez o melhor fosse ir pondo esse dinheiro num fundo de investimento. Fundo, não na Previdência, porque com o sistema atual não vale a pena fazer essa complementação, porque não vai complementar, não soma 2 mais 2, vai somar 2 com menos 1. Tem uma pergunta aqui do Nilson sobre a aposentadoria proporcional. É uma regra que foi extinta em 98, mas que ainda tem casos, quem estava já no regime antes, ainda pode usar a aposentadoria proporcional. Como é o nome dele? É o Nilson Pinto. E ele queria saber se isso pode ser afetado pela reforma. Na verdade, a aposentadoria proporcional, ela foi extinta em 98, nós estamos numa transição. A aposentadoria proporcional, ela é terrível, péssima, porque tudo que foi de ruim ficou para essa regra de transição. Enquanto na aposentadoria, na regra permanente, não tem idade mínima, não tem pedágio, tá tudo lindo, maravilhoso, na regra de transição tem idade mínima, de 48 anos de idade a mulher e 53 o homem, tem que ter 30 anos ou 25 e tem que ter 40% de pedágio do tempo que faltava para a aposentadoria e ainda aplica o fator previdenciário. Então, tudo de ruim está nessa regra de transição. A gente só orienta a aposentar na proporcional quando é salário mínimo, que aí não tem jeito mesmo, porque é mínimo, ou quando o segurado está realmente muito desesperado e não tem jeito, não vai contribuir mais, se deu por vencido e vai aposentar na proporcional, porque ele tem uma redução de 60%, 70% da média. Então, é muita redução nessa aposentadoria proporcional. E hoje nós já estamos acabando com essa proporcional, porque o pedágio ele é calculado em cima do tempo que o segurado tinha em 98. Como já vai fazer 20 anos, já tem 18, o tempo do pedágio já está superando os 35 anos. Então, está acabando a aposentadoria proporcional. Não acredito que a reforma venha falar disso, porque ela não existe mais. Certo. Então, não acredito que seja um dos requisitos de reforma, porque eles estão pensando na idade da aposentadoria. E nesta, como já foi extinta, acredito que não entre na reforma. Quem tiver direito de implementados os requisitos, tiver direito à proporcional, vai aposentar na proporcional, mas, lembrando, Nilson, só se realmente for o caso de desespero total ou de salário mínimo, porque o valor da renda é extremamente baixo e não vale a pena aposentar na proporcional. Às vezes ele está com 34 anos, por exemplo, e vai ter uma redução de 70%, de 60%. Se ele esperar 35, ele não tem... vai ter o fator previdenciário, vai pegar uns 35% de redução, mas não vai ter 60%. Ainda vai compensar. Ainda vai compensar.